lá para mais um Permita-se Refletir. Qual que é o tema de hoje? Eu sou a Beth e se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Clique no sininho, compartilhe esse conteúdo para as mais pessoas refletirem. Eu sou a Beth Duarte e estamos no Permita-se Refletir. Qual que é o tema de hoje? A verdade está no mundo à nossa volta. Essa é uma frase de Aristóteles. Então, Aristóteles trouxe essa frase para nós refletirmos. Eu tenho uma amiga, eu tenho várias amigas, né? Como você está me acompanhando aí, mas eu tenho uma amiga chamada Heloísa. O sinal dela é esse ou esse. Ela é surda. E depois que veio essa pandemia, não é o tema de hoje, né? Mas que veio essa máscara para nos acompanhar, essa frase de Aristóteles criou mais poder ainda. Mais poder. Qual que é a frase? A verdade está no mundo à nossa volta. Aristóteles quis dizer o que isso? Ó, quanto tempo atrás? Ele acredita que quem está passando o que eu estou passando, se resguardando, tendo que trabalhar e conviver com algo, né, com um vírus invisível, nós não vimos. Então, a minha amiga, eu discuto muito com ela e a gente conversa, né, agora por chamada, ela saiu em outra cidade, teve que mudar por todos os casos que estava acontecendo na família dela, teve que fazer essa mudança. Então, diante disso, ela pegou e falou assim, pra quê? Não precisa disso não, isso aí é mentira, é coisa do governo, pra tirar dinheiro. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Se nós formos lá na Bíblia, tem um também, que a gente fala assim, que é, você é igualzinho Santo Tomé, né? Tomé só acreditou que Jesus era Jesus quando ele viu as chagas, né? Os furos dos pregos nas mãos. Isso é bíblico. E como a minha amiga também, ela, por ser surda, e quem convive com surdos, né? Sabe que eles precisam de quê? Do concreto. Aquilo que eles consigam ver concretamente. Então, diante disso, eu colocava a máscara nela, entrou no meu carro, a gente teve que fazer um trabalho juntos nesse período, e ela falou, eu não vou usar máscara não. Então, por quê? Porque ela não via. Ela não viu o risco das coisas. E não só eu estava discutindo com ela, outras pessoas também, minhas alunas chamavam a atenção dela em relação a isso. Por quê? Porque a verdade está no mundo à nossa volta. Nós temos isso de Aristóteles. Mas eu quero que você reflita o quê? A verdade não está no mundo à nossa volta. A verdade está em nós. Qual que é a sua verdade? Qual é a verdade que você vem trazendo para a sua história? Porque nós temos os nossos segredos. E diante dos nossos segredos que nós trazemos, é a nossa verdade. É íntegro? É realista? Vai me ajudar agora, no futuro? Viva o agora, né? Para que seu futuro seja promissor, seja de sucesso. Essa é a nossa realidade. Porque a verdade realmente está no mundo à nossa volta. Mas primeiro está dentro de mim. Primeiro tem que estar aqui. Eu tenho que saber qual que é a minha verdade. Eu tenho que saber qual foi as minhas escolhas para estar aqui hoje conversando com vocês. A escolha de fazer um canal, a escolha de poder refletir e fazer com que outras pessoas reflitam com a filosofia. Qual é a sua verdade? Qual a verdade que vocês estão carregando? Porque eu digo para vocês, em relação à vida, que as pessoas ao nosso redor querem contar uma verdade que não é minha. Quer contar uma historinha que não é a minha figurinha. Então, as pessoas estão contando qual a verdade em relação a você. Porque você tem a sua verdade, mas nós acreditamos aquela verdade ao redor do mundo, como diz Aristóteles. É um grande filósofo, tenho uma admiração enorme. Quando eu falo de ética, eu vou em Aristóteles. Não no que eu não vá nos outros filósofos, mas ele me dá um poder maior de fala, de reflexão. Então, o que eu quero hoje para o Permita-se Refletir e que quero junto com você refletir isso? A verdade das pessoas não é a sua verdade. Cuide da sua vida, da sua verdade. Não é aquela coisinha que eu vejo aqui dentro de casa com os meus filhos. Vai cuidar da sua vida. Opa, o que está acontecendo? Volta aqui, vamos conversar. Porque quando ele fala assim,
vai cuidar da sua vida, é um maltrato. Não é esse que eu tô falando pra você. Eu tô querendo que nós refletirmos o quê? Que a verdade do mundo, eu tenho que ser atingida por ela também. Mas que a minha verdade não seja atingida pela verdade das outras pessoas que estão falando em relação a mim. Como que está a sua verdade? Porque aquelas que nós dizemos que é fofoca, mentira, aumenta um pouquinho. E diante disso, vou contar uma historinha rapidinha pra você. Quando eu fazia magistério em um colégio estadual, lá em Aparecida de Goiânia, um rapaz, discutindo com um amigo, e eu estava na rodinha da discussão, ele pegou e caiu no empurrão entre os outros adolescentes, né? Ele caiu e bateu a cabeça. E bateu na cabeça, sangrou, eles tiveram que chamar o corpo de bombeiro. Na época, e olha que tem época. Na época, e foi chamar o corpo de bombeiro e pegaram ele, colocaram na maca, levaram aí colégio estadual lotado, né, de gente. Isso foi de manhã, no período de manhã, e lá é 2 andares. Quando foi no período da tarde, eu trabalhava no período da tarde com uma segunda série. Na época era a segunda série, né? Hoje é o 3º ano do ensino fundamental. E eu peguei e fui trabalhar. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Fui trabalhar. Diante disso, o pessoal à tarde estava falando: nossa, você ficou sabendo? Você que estava aqui de manhã, jogaram o menino lá do 2º andar. Eu falei: nossa, aconteceu, foi isso. Essa era a verdade do mundo. Não era a minha verdade. Aí eu ficava um e outro, né? Não, gente, foi isso que aconteceu, não. Peraí, foi só uma discussão entre amigos. Eu tava lá na rodinha, né? Por causa de uma bicicleta, de uma fitinha que tinha na bicicleta. Se você tá vendo isso aí, coloque seus comentários se você lembra dessa história no colégio em que a gente estudava. E o que aconteceu? Quando foi à noite, eu tive que levar um documento na biblioteca. Aí eu passei pela secretaria e já tinha um burburinho da conversa, de aumentar a conversa. O menino já tinha falecido. Nossa, bateu a cabeça, deu traumatismo, não aguentou. E, porventura, ele morava na mesma rua da minha casa, o que machucou. E aí, na hora de ir embora, no outro dia de manhã, que ele não foi no colégio, eu peguei e falei pra ele: ó, vá pro colégio logo, porque senão daqui a pouco você é fantasma, viu? Porque eles estão falando que você morreu. Caiu do 2º andar. Ele, credo, eu falei, e desse modelo. Aumentaram. Então, a nossa verdade, ela é importante. Você saber qual é a verdade que você carrega para sua vida. Porque senão, acontece como aconteceu lá no colégio. As pessoas vão aumentando até o ponto em que você não existe mais com a verdade. Porque você mesmo vai começar a acreditar naquelas outras pessoas. Já passou por isso? Deixa aí nos comentários. Me diz aí, dá o like, já que eu não pus lá no comecinho. Dá seu like, aquele joinha que os jovens ficam pegando no meu pé aqui. Como que está a verdade da sua vida? Você tem aquelas verdades que só você sabe que é verdade? Aquele sentimento que você carrega, que é um sentimento tão verdadeiro que você não consegue nem se declarar, porque é um sentimento seu? Ou você é aquela pessoa que todos os dias levanta, reflete, faz as suas orações ou não e se declara? Declare-se enquanto vida tiver, enquanto respirar. Mostre ao mundo a sua verdade. Vamos lá? Permita-se refletir. Te aguardo!